O novo capítulo de Boruto foi lançado e mudou completamente a escala de poder da franquia Naruto, sendo sem dúvidas alguma o melhor capítulo do ano e um dos melhores do mangá. Tivemos a introdução do Deus Otsutsuki, de uma nova classificação de técnicas na obra, o passado do amado e o seu verdadeiro objetivo que finalmente foram revelados, a origem e explicação para os poderes apelões da Eida e do Daemon, além de uma visão do futuro que o Boruto acabou tendo. Tá bom ou quer mais? Enfim, galera, muita coisa aconteceu nesse capítulo e no vídeo de hoje vamos destrinchar ele completamente, pois temos muito o que comentar. Então já garanta sua inscrição no canal e deixa o like, pois isso é muito importante pra gente. Tamo junto! O capítulo já começa com uma explicação do Amado sobre as habilidades da Eida e do Daemon para o Naruto e o Shikamaru, basicamente a maior parte do que já sabíamos, como o fascínio, o Sharingan e a habilidade de refletir do Daemon. Porém, nessa simples explicação de algo que já tinha sido estabelecido, o mangá espertamente revelou algumas novas informações sobre os irmãos, como por exemplo a idade da Eida, que sempre foi uma grande dúvida dos fãs, pois a Eida, ao mesmo tempo que aparentava ter os seus mais de 18 anos, também dava indícios que poderia ter menos, justamente para encaixar melhor com o seu interesse amoroso pelo Kawaki, que é um garoto bem mais novo. E com isso, descobrimos que a Eida possui 16 anos de idade, o que é uma informação muito valiosa, não só para a gente compreender melhor o potencial máximo do Sharingan, como também a época mais aproximada em que o Amado modificou ela, pois diferente do que algumas pessoas imaginam, a Eida não foi criada do zero pelo Amado, ela nasceu normalmente e num período mais avançado acabou sendo modificada pelo Amado. Isso eu vou explicar mais pra frente no vídeo, quando falarmos da filha do cientista, que tem tudo a ver com esse assunto, então aguenta aí. Continuando, sabendo que a Eida tem 16 anos de idade e que ela só pode ver acontecimentos passados até a data do seu nascimento, um detalhe bem interessante é que ela pode ver os acontecimentos da Quarta Grande Guerra Ninja, pois se passaram mais ou menos 16 anos da guerra até Boruto, pelo menos no mangá. Já sobre o Daemon, o Amado acaba confirmando aquela informação que o Bug deu alguns capítulos atrás sobre o Daemon precisar tocar alguém para ativar sua habilidade de refletir, o que acabou confundindo um pouco, pois existiram várias situações onde o Daemon não necessariamente estava encostando em alguém no exato momento que refletiu algum ataque. Inclusive, baseado nisso, eu havia feito uma teoria de que essa habilidade do Daemon, a sua ativação, possuía uma espécie de tolerância de tempo, onde ela de fato era ativada ao encostar em alguém, mas permanecia funcionando por alguns segundos, fazendo com que o Daemon não precisasse ficar encostando em outra pessoa a cada momento para ativar essa habilidade novamente. No entanto, o Amado deu algumas explicações que sanaram boa parte das dúvidas sobre essa habilidade, pois ele revela que apesar do Daemon realmente precisar tocar em alguém para ativar esse poder, quando outra pessoa o toca, essa habilidade também é transferida para ela na determinada ocasião, ou seja, isso explica porque o Code conseguiu refletir o ataque do Kawaki na Batalha da Floresta, pois estava tocando o Daemon. Porém, para variar, o mangá logo depois mostra uma cena do Kawaki levando um tapa invisível na cara por claramente pensar em fazer isso com o Daemon, ou seja, a sua intenção foi refletida, só que nesse momento o Daemon não estava tocando em ninguém aparentemente, então como raios a intenção do Kawaki foi refletida? Então, na realidade, pode haver uma explicação para isso. Isso porque o Amado dá a entender que existem certas condições especiais para as intenções assassinas de outras pessoas serem refletidas pela habilidade do Daemon, e ele fala isso justamente quando está comentando sobre o fato da habilidade do garoto também funcionar com intenções, não só ataques puramente físicos e ações que representem perigos a ele, como o próprio Amado também comenta. E logo após o Amado explicar que intenções assassinas também são refletidas pela habilidade do Daemon, logo depois o Kawaki tem a sua intenção refletida.
Então, pelo que parece, existem alguns segredos ainda da habilidade do Daemon que não sabemos, no caso, essas condições especiais citadas pelo Amado, que provavelmente são um recurso para o próprio mangá mais para frente se aproveitar e introduzir alguma coisa. Mas, considerando que mais adiante no capítulo, o Amado vai mentir na explicação sobre o fascínio da Eida, fica evidente que o cientista, ao mesmo tempo que está contando várias verdades, também está omitindo algumas informações e ajustando de acordo com os seus próprios interesses, pois para ele é muito mais seguro ele guardar certas informações que podem ser úteis lá na frente, então era claro que ele não iria abrir o jogo completamente. Ele até abriu, mas não tudo, e isso fica claro no capítulo. Em seguida, chegamos na parte em que o Amado finalmente revela como deu esses poderes a Eida e o Daemon, algo que gerava muitas dúvidas, pois como seria possível um humano, mesmo sendo um gênio, desenvolver esses poderes que eram muito roubados? E bom, de acordo com o Amado, ele não desenvolveu nada, pois não é um deus. Ele apenas transplantou isso para Eida e Daemon. Dessa forma, somos oficialmente apresentados a Shibai Otsutsuki, um ser que, de acordo com o Amado, evoluiu até se tornar um ser divino, jogando por terra a última parcela de dúvida que algumas pessoas tinham se de fato o Shibai era um deus. Sim, ele era, e isso vai ficando mais claro conforme o Amado vai explicando. Resumidamente, o Shibai consumiu uma quantidade enorme de frutos de chakra pelo universo, que contém toda a informação genética do planeta em questão, fazendo isso por milhares de anos, e conforme foi revivendo repetidas vezes usando o karma, ele conseguiu enganar e superar a própria morte, evoluindo incontáveis vezes ao longo de milênios até se tornar um deus. Então sim, galera, o Shibai é o deus Otsutsuki, o que encaixa perfeitamente com a explicação do Ishiki no capítulo 55 sobre o objetivo final do clã Otsutsuki, que era devorar os frutos de chakra pelo universo até se tornar uma existência sem igual. Ou seja, os Otsutsuki sabem da existência do Shibai e tentam alcançar o seu estágio. Não só o Momoshiki confirma a sua existência mais pra frente, como o próprio Ishiki claramente conhecia, já que o próprio Amado possuía o corpo do Shibai e o Ishiki sabia exatamente o caminho que o próprio Shibai traçou. E uma dúvida que algumas pessoas estão tendo é usar como base a representação do Deus Único mencionado por Ishiki para afirmar que aquele não era o Shibai e por isso ele não é o deus Otsutsuki. Isso está completamente errado e é um erro de interpretação. Isso porque aquela representação do estado divino almejado pelo Ishiki é só a forma como ele imaginava que poderia ficar e o próprio mangá querendo passar essa dimensão de nível que os Otsutsuki almejam. O Shibai se tornou um deus, isso é um fato confirmado nesse capítulo e o próprio Momoshiki diz que nem nessa dimensão ele está mais. No entanto, a representação desse estado divino não precisa ser esse visual do Shibai, pois nada impede outros seres de chegarem no mesmo patamar que o próprio Shibai chegou, mesmo sendo um caminho extremamente difícil e longo. No caso, podem existir diferentes formas de representações do estado divino. Não é porque o Shibai se tornou um deus único que outro ser não pode, tanto que o próprio Ishiki almejava isso e passou essa missão ao Kude. Então, não levem como regra que aquela representação do Ishiki era o Shibai. Poderia até ser a forma como o Ishiki imaginava, mas aquilo é somente uma amostra, vamos colocar assim, do estado divino que todo Otsutsuki quer chegar e o Shibai já conseguiu atingir. Fora que, apesar de diferentes, a representação do Ishiki e o Shibai até possuem certas semelhanças, como a parte superior e o doujutsu na testa. Enfim, por tudo que foi dito, no universo de Naruto podem existir mais de um deus Otsutsuki, pois essa forma nada mais é que um Otsutsuki que devorou diversos frutos de chakra por anos, evoluindo tantas vezes até se tornar um deus. E sobre essa, entre aspas, morte do Shibai, é revelado pelo Amado que a explicação mais plausível é que ele transcendeu o seu próprio corpo e atual plano, alcançando uma dimensão superior onde um corpo físico já não era mais necessário, o que faz total sentido, visto que o Shibai alcançou o patamar divino, não tendo mais que se prender
a algo tão humano e limitado quanto um corpo físico, sendo coerente também com o próprio ciclo de ressurreição do karma, pois um Otsutsuki precisa ficar procurando novos receptáculos a todo momento. Então, logicamente, ao atingir um patamar superior, provavelmente os Otsutsukis não necessitam mais se preocupar com corpos físicos ou receptáculos, tendo completado todo o seu ciclo e transcendendo a sua própria existência nesse plano, sendo então meio que um ponto final nessa preocupação do clã em encontrar novos corpos, fazendo até sentido com o título do capítulo, que é o domínio dos deuses, que mais pra frente, com a explicação do Amado sobre a sua filha, fica evidente que isso é uma clara referência a um estágio onde os humanos não podem mais fazer nada, somente os deuses, algo que está além das capacidades humanas e só deuses podem fazer. O próprio Amado diz, afirmando que os poderes e capacidades dos Otsutsukis podem tornar o que é impossível para os humanos em algo possível. Então, se um humano precisa de um corpo, os Otsutsukis possuem a capacidade de não precisar mais de um, logicamente, ao atingir esse estágio do Shibai. É esse o ponto do capítulo, o quão extraordinário é esse clã, que acaba tendo capacidades e potencial além das de um mero humano, podendo fazer coisas que para nós são impossíveis. Então é lógico que o Shibai, ao atingir o estágio divino, não precisa mais de um corpo. Um outro ponto muito importante do capítulo é a introdução do Shinjutsu, ou técnica divina, algo superior ao ninjutsu ou senjutsu, que de acordo com o Amado, não precisa de selos de mão e são fenômenos comparados a milagres divinos. As habilidades da Eida e do Daemon, as marcas de garra do Koji e as habilidades do Ishiki herdadas pelo Kawaki são classificadas como Shinjutsus. É dito também que o ninjutsu é apenas uma imitação barata do Shinjutsu, o que faz todo sentido, pois o ninjutsu nada mais é do que uma distorção do Ninshu pregado pelo Hagoromo, onde o objetivo era a conexão entre as pessoas usando o chakra. No entanto, com o tempo, as pessoas começaram a usar o chakra como uma arma, e a Kaguya era a progenitora do chakra na Terra, sendo então os ninjutsus tentativas de emular os efeitos dos shinjutsus, que por exemplo o Shibai dominava. E mano, só fazendo uma observação aqui, eu acho bizarro quem ainda duvida das capacidades do Shibai ou afirma que ele não tem feitos para superar, por exemplo, Madara, Hagoromo ou Kaguya. E velho, isso me deixa extremamente triste e decepcionado pela forma como o nosso meio muitas vezes se comporta. Madara, Hagoromo ou Kaguya representam apenas um grão de areia do poder que Shibai possui, a partir do momento que é estabelecido que o cara se tornou um deus, transcendendo a própria existência, consumindo milhares de frutos de chakra que contém toda a informação genética de um planeta por milhões de anos, atingindo o patamar que todos os Otsutsukis almejam, incluindo Ishiki, um dos mais poderosos da franquia, conseguindo fazer uma tempestade apenas balançando o braço e gerando raios com apenas um grito, tendo técnicas que nem classificadas como ninjutsus são, tendo a sua própria categoria que é Shinjutsu, técnicas divinas. Enfim, cara, é perda de tempo esse tipo de discussão, pois ela não é pautada no uso simplesmente dos fatos estabelecidos na obra, e sim por saudosismo e apegos a personagens, pois muita gente acaba odiando Boruto, e a introdução de um personagem tão poderoso como o Shibai, acima de qualquer outro, sendo o único que alcançou esse nível de existência, transcendendo esse plano, causa uma ameaça aos personagens queridinhos do fandom como o Madara, pois o personagem favorito deles vai sendo passado para trás em nível de poder e perdendo a coroa. Então é basicamente essa a lógica, pois primeiro que esse argumento de feitos não faz o menor sentido se a obra estabelece que o personagem X é superior usando elementos da própria narrativa, como por exemplo o fato do Shibai ter sido o único da franquia a consumir milhões de frutos de chakra por milhões de anos. Para vocês terem uma noção, a Kaguya era uma personagem tão bizarra de poderosa e ela ficou ainda mais ao consumir o fruto da terra. E imagina o Shibai, mano, que consumiu milhões desses frutos por milhões de anos. É questão de lógica. E aliado a isso, a própria história afirma que ele se tornou um deus,
o Momoshiki confirma sua existência e diz que ele não está mais nesse plano. O Amado não está mentindo. Então sim, o Shibai é o mais poderoso da franquia, quer algumas pessoas gostem ou não. Querer comparar um ser que atingiu um nível de existência acima do nosso, se tornando um deus e consumindo milhões de frutos de chakra, com um Jinchuriki do Yubi que nada mais era que a fusão da Kaguya com a árvore divina, é uma piada. Mesmo após o Madara absorver a árvore em si, mano, no nível que as coisas estão, não tem qualquer comparação. Isso não faz do Madara fraco, nem ele, nem o Hagoromo e nem a Kaguya. É só que o Shibai é mais poderoso. Qual a dificuldade de entender que um personagem é mais forte que o outro? Isso não afeta em nada o personagem incrível e badass que eram os outros. A Kaguya, mesmo sendo poderosa, nem chegava perto do objetivo final do clã Otsutsuki, os seres mais poderosos do universo de Naruto, e o Shibai foi o único conhecido desse clã até agora que atingiu esse patamar. Enfim, eu fiz um vídeo explicando e comentando em detalhes tudo que a gente sabe até o momento sobre o Shibai e explicando também o motivo dele ser o mais poderoso da franquia de Naruto. Eu vou deixar o vídeo em questão nos cards para quem quiser assistir. Continuando, o Amado revela que possuía uma filha chamada Akebe e que desejava revivê-la, já que a garota sofria de uma doença terrível e sem cura, e como o Amado conhecia o campo da clonagem, ele apostou tudo nisso, preservando o cérebro dela e tentando criar um novo corpo com a clonagem. O problema é que apesar dele ter conseguido clonar sua aparência, voz e até as memórias, ela não possuía a personalidade da filha do Amado, muito menos uma certa humanidade. Resumidamente, o Amado conseguia clonar a filha, mas não era ela de verdade na essência. O Amado tentou diversas vezes, mas percebeu que aquele era o limite que um humano poderia chegar, pois a partir dali era o domínio dos deuses. Posteriormente, Amado conheceu o Jigen, que prometeu reviver a sua filha. Apesar do Amado, um tempo depois, descobrir os reais planos da Kara, que resultariam na destruição do mundo, não fazendo sentido o Amado reviver a sua filha sem um mundo para viver. Além disso, o Jigen poderia nem cumprir com a sua promessa. No entanto, após começar a trabalhar com a Kara, o Amado descobriu o conceito do Karma, que permitem os Otsutsukis a renascerem por completo. Apenas o Shinjutsu chamado Karma poderia replicar os dados da Akebe num novo corpo, a ressuscitando então. E mano, essa era exatamente a minha teoria pro Amado, que eu até comentei com o pessoal aqui do canal, lá na aba comunidade. E isso era bem óbvio e faz muito sentido. Lembrem do olhar triste do Amado para Delta, lá na época da Kara, com o Jigen comentando que todos teriam seus desejos realizados. Lembrem do Amado falando pro Naruto ao entregar as pílulas do Boruto, que entendia o sentimento de nunca desistir de um filho logo depois de falar da sua própria filha que morreu. Lembrem da obsessão do Amado no karma e também da sua capacidade de criar um karma artificial. Ligando tudo, você vê que o Amado sentia falta da sua filha e que não tinha desistido dela. Então, obviamente, ele queria ressuscitar ela. E qual recurso consegue reviver um ser perfeitamente? O karma, é óbvio. Então, o objetivo do Amado estava na nossa cara a todo momento e é bem legal as pistas que o mangá estava deixando. E mano, lembrem que eu falei no início do vídeo que seria importante a informação da idade da Eida e que iríamos falar mais disso na parte da filha do Amado? Então, tirando uma dúvida que muitos possuem, a Eida e o Daimon não foram criados do zero pelo Amado. Vamos lá. Pelo que a Eida conta, a Akebe, a filha do Amado, tinha 24 anos quando morreu, e na atual cronologia do mangá, ela morreu há 12 anos atrás. Sabendo que a Eida tem 16 anos, a Akebe morreu quando a Eida tinha 4 anos, ou seja, ela já era nascida. Isso gerou dúvidas em alguns fãs, pois o Amado explica que as habilidades da Eida e do Daimon foram concedidas a eles graças ao DNA do Shibai que ele conseguiu pelo seu corpo, e como o Amado só se junta ao Jigen após a morte da filha, as pessoas estão achando que o Amado fez a Eida antes da filha morrer, porém, pelo que o mangá explicou, não é bem isso. Pelo que o Amado explica, ao transplantar parte do DNA do Shibai na Eida e no Daimon, isso resultou no surgimento de um
uma ou mais habilidades do Otsutsuki, e o próprio Amado fala que só transplantou essas habilidades e que não criou nada. E ele é claro quando diz do nascimento da Eida no início do capítulo, e pelo que nos é mostrado, o Amado só conheceu o Karma, palavras dele, e todo esse lance que ronda os Otsutsukis e esses milagres que só eles podem fazer após conhecer o Jigen, depois da morte da filha. Não se sabe como o Amado obteve o corpo do Shibai, mas, considerando que o corpo do Shibai deve ter sido descartado em algum lugar do universo, o mais provável é que esse corpo tenha sido encontrado pelo Ishiki, que vagava pelo universo antes de chegar à Terra, tanto que conhecia o estágio alcançado pelo Shibai, e o Amado claramente não teve acesso a nada relacionado aos Otsutsukis antes da morte da sua filha, e quando conhece o Jigen, o mangá deixa evidente que, quando o Amado conhece ele, isso marca uma virada na sua vida. Quando ele conhece os Otsutsukis mais profundamente, Karma e todo esse lance divino deles, que humanos jamais sonhariam em alcançar, o dito domínio dos deuses, logicamente, o Amado só arranjou o corpo do Shibai depois. E como a Eida já era viva quando o Amado se juntou a Kara, o que o Amado fez foi pegar a Eida e o Daemon e fazer experiências com eles usando o DNA do Shibai. Dessa forma, eles despertaram essas habilidades que possuem hoje. E se a gente pegar o detalhe que o Momoshiki diz nesse capítulo, que o Amado deve estar mentindo sobre o fascínio ser um Shinjutsu, ou seja, o fascínio da Eida não foi resultado de experimentos com o DNA do Shibai, fica claro que provavelmente o fascínio é algo que o Amado colocou na Eida. Basicamente é isso, mano. Eida e Daemon foram modificados. Amado, pelo que foi dito até agora, só mexeu neles após a morte da filha. Tanto que existem fortes indícios que a Eida era uma das forças que o Amado estava criando para tentar derrubar o Jigen. Tem um capítulo que ele comenta que após o Jigen ordenar os descartes dos vários ciborgues que superavam grandemente o poder dele, o Amado pensou no Kashinkuji, alguém poderoso, só que não tanto para ameaçar a liderança do Jigen. E considerando que a Kara fazia vários experimentos em crianças, é óbvio que a Eida e o Daemon foram só mais um. O Amado também revela que adicionou os dados da Akebi ao Karma do Kawaki e tudo que ele precisa fazer é marcar um novo corpo para ela reviver. Só que, mano, eu duvido que isso dê certo. Pra mim, isso tá com muita cara de frustração, ou seja, mesmo sendo genial e descobrindo um recurso divino, o Amado vai acabar percebendo que a ressurreição perfeita é algo impossível atualmente, meio que como uma forma de levar o personagem aos limites, podendo até fazer ele tomar atitudes drásticas. Eu sei lá, é só uma impressão minha, mas e você? Acha que o Amado vai ter sucesso na tentativa de reviver a filha? Logo depois, descobrimos que, como resultado dos dados do Momoshiki terem complementado parte do corpo danificado do Boruto, os pensamentos do Momoshiki e do Boruto estão se cruzando. E aí o Momoshiki diz algo bem intrigante, dizendo pro Boruto não deixar o Kawaki saber disso, dessa conversa deles, pois ele não quer se envolver com ele novamente, deixando claro que eles vão se enfrentar de novo e que o Momoshiki só não quer que o Kawaki perceba que o Boruto pode se comunicar com o Momoshiki, pois ele sabe que o Boroshiki representa uma ameaça e o Momoshiki já havia dito ao Boruto que a próxima vez que ele morresse não teria mais volta, ou seja, o Momoshiki tá aflito, pois sabe que o Kawaki tá ligado nele e que o garoto é capaz de matar o Boruto, então ele quer evitar. Em seguida, o Momoshiki revela que desconfia que o Amado esteja mentindo sobre a origem do fascínio da Eida, que no caso, ele não seria um Shinjutsu, pois o Momoshiki tem um conhecimento de todos os Shinjutsus existentes e não reconhece esse. O Boruto fica confuso e pergunta se o fascínio então não seria uma espécie de ferramenta científica ninja. E assim, provavelmente o Amado não quer revelar que ele foi capaz de conceder uma habilidade tão extraordinária para Eida, pois pela explicação dele, o que ele fez foi só passar habilidades que já existiam para Eida e para o Daemon. Então, se de fato o Momoshiki estiver certo, e ele deve estar, o Amado não quis revelar que criou o fascínio, pois se não é um resultado dos experimentos com o DNA do Shibai, então o Amado que criou essa habilidade. Logo, o Amado pode não querer que Konoha saiba que ele pode criar algo do tipo, para talvez manter isso como algo único e não passar para a vila
que ele pode criar esse tipo de coisa tão poderoso. Mas já pensaram na possibilidade do fascínio não ser uma espécie de ferramenta, mas uma habilidade em si? E lembram que o Amado nesse capítulo revela que só deuses podem criar habilidades? Logo, será que... Enfim, agora é muito cedo para cravar qualquer coisa. O Boruto então tem uma visão do futuro, onde a gente vê o time 10, a Sarada e o Mitsuki lutando com alguém. O Shikadai diz que um amigo nunca faria algo assim, Mitsuki usa o Seninka mega irritado e o Kawaki tem sangue no rosto. Pra mim, tá óbvio que o Borushiki se manifestou de alguma forma e o Kawaki o feriu gravemente, fazendo sentido o espanto do Shikadai e a irritação do Mitsuki usando o Seninka, já que ele mesmo disse que não saberia o que fazer caso alguém tentasse matar o Boruto alguns capítulos atrás. Além disso, finalmente os amigos do Boruto iriam descobrir o que o Kawaki é capaz de fazer, já que eles não sabem que o Kawaki matou o Boruto, e faria sentido também com a preocupação do Kawaki com a ameaça que o Boruto, que o Momoshiki representa. Eu fiz um vídeo só explicando a minha teoria sobre isso e eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser assistir, para eu também não ficar repetindo tudo aqui. Então, quem tiver interesse, assiste, pois lá eu explico melhor meu ponto. Mas, agora que o capítulo saiu, eu acredito ainda mais que é isso que vai acontecer. Mas, mano, basicamente é isso. Um vídeo de quase meia hora. Eu peço que, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, porque esse tipo de vídeo não vai ser recomendado pelo YouTube. Então, eu peço para vocês deixarem um like. Tentei comentar de tudo que deu aqui. Se eu fosse ficar falando mais, o vídeo ia ficar bem mais longo. Então, deixa o like aí, mano, e se inscreva no canal se você curtiu. Além disso, deixa a sua opinião sobre o capítulo, o que você mais gostou e as suas expectativas pro próximo. É isso, valeu pra quem assistiu até aqui, fui!